Graça e paz, meus irmãos. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e lermos o versículo 25 juntos, que diz assim: Por isto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que alimento e o corpo muito mais ou mais do que as vestes? Você tem andado ansioso, ansiosa? Creio que o tempo que temos vivido tem favorecido a ansiedade, a muitas vezes encontrar guarida em nossas vidas. E Jesus está falando aqui justamente para a gente não andar ansioso, né? E ele nos fala por que a gente não deve andar ansioso. No versículo 26, por exemplo, ele fala que ele vai providenciar o alimento, porque ele faz assim com as aves. No versículo 27, ele fala que ele sustenta a nossa vida, né? É Deus que mantém o nosso coração batendo, né? No versículo 28, ele fala a respeito de vestuário, e a gente pode incluir vestuário como sendo todas as outras necessidades que a gente precisa para viver nos tempos atuais. E por que ele faz isso? Porque Deus tem responsabilidade para com a sua criação, e principalmente pelos seus filhos, que Ele tanto ama. Mas então por que a gente sofre? Por que a gente duvida? E por que a gente fica ansioso, ansiosa? Versículo 30, lá no finalzinho ele vai falar o porquê. Porque nós somos homens e mulheres de pequena fé, nos falta fé. E justamente no decorrer dos versículos, até o versículo 34, a gente vai ver que Jesus dá algumas dicas para a gente aumentar a nossa fé. Primeiro, no versículo 31, Jesus vai falar para a gente assim, ó, para de ficar reclamando e falando aquilo que você não tem. Agradeça por aquilo que você tem. No versículo 31 a gente pode entender que Jesus está falando isso. E como é fácil da gente reclamar pelo aquilo que não temos. E esquecemos a bondosa mão do Senhor nos atendendo em tantas necessidades todos os dias. Mas também no versículo 32, Jesus fala para a gente não ser como o mundo. O mundo se satisfaz com as coisas do mundo. Nós, crentes em Deus, nos satisfazemos com a sua palavra, com uma vida de oração, por aquilo que nós temos, que Ele nos permite ter. Nós não devemos ser como o mundo. E o mundo tem muita insatisfação presente em si mesmo. Mas também no versículo 33 ele nos fala uma prioridade, que é buscar o próprio Senhor, buscar o seu reino e a sua justiça. E a gente sabe que Jesus é o reino, que a justiça de Deus é Jesus. Nós devemos buscar ao Senhor como prioridade na nossa vida. Isso também aumentará a nossa fé. E por último, no versículo 34, ele fala para a gente viver cada dia. E quantas vezes a gente tenta viver o amanhã no dia de hoje? Não é isso que devemos fazer. Devemos viver cada dia na presença do Senhor, sabendo que Ele está cuidando deste dia. Amanhã nós nem sabemos o que vai acontecer. Teremos outros desafios, talvez maiores, talvez menores, talvez a solução que eu e você buscamos para um problema esteja no dia de amanhã. Mas calma, o amanhã ainda vai chegar. Mas Jesus fala todas essas coisas, sendo que no versículo 24 ele nos dá uma dica de um cuidado importante que nós devemos ter. Olha lá no versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na verdade, a gente tem que se perguntar quem é dono de quem. O Senhor
é dono da nossa vida, é dono de tudo que nós temos, ou nós somos senhores de nós mesmos, ou tudo aquilo que nós temos e desejamos é que manda em nós. Quem é senhor de quem? Creio que se a gente tiver em mente que o Senhor tem cuidado da gente, que Ele nos ama e sabe das nossas reais necessidades, viveremos uma vida com muito menos ansiedade. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença, pedindo que o Senhor traga luz às nossas mentes, que nós possamos enxergar todos os dias tudo aquilo que o Senhor já fez e faz por nós. Pai, quantas vezes deixamos que a ansiedade domine os nossos corações? Te pedimos perdão, Senhor, porque é uma falha que cometemos diante do Senhor em não reconhecer que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor providencie e seja misericordioso para conosco nesse dia e que vivamos com menos ansiedade dominando e caminhando conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.